Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e explicar que Osmar Stabile, presidente do clube, deu um prazo até o fim dessa semana para que a Responsa Gaming apresente condições de bancar um contrato de 180 milhões de reais fixos por ano, além de bônus. Bora explicar essa história. O Corinthians busca um parceiro disposto a pagar mais pelo contrato master. O atual vínculo garante 103 milhões de reais por ano ao Timão. A Esportes da Sorte já topou bancar 150 milhões de reais, seria a manutenção do atual patrocinador. Mas a Responsa Gaming ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus, e uma série de outras vantagens, como a antecipação de 50 milhões de reais para a quitação do transfer ban. A Responsa Gaming também toparia adiantar 12 milhões de reais pelo prêmio da participação na Libertadores da América. O Osmar Stabile gostou da oferta e apresentou as condições para o compliance do Timão, que fez uma série de apontamentos. O que o Stabile fez? Repassou esses apontamentos à Responsa Gaming e espera por uma posição final até o fim dessa semana. A ideia é iniciar 2026 com um novo patrocinador, ou pelo menos com um acerto definitivo, ou com a Esportes da Sorte, ou com a Responsa Gaming, que pretende criar uma própria bet do Timão, algo como, por exemplo, a Timão Bet. Só para completar, esse dinheiro vai ser super importante, seja com a Esportes da Sorte ou com a Responsa Gaming. A ideia é tentar aumentar o número de receitas do clube e diminuir os custos do departamento de futebol Corinthians, que hoje gira uma dívida próxima a 3 bilhões de reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e essa história de que Guinegão é alvo de uma proposta de 151 milhões de reais do Zenit. A informação é do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele contou que o Zenit já ofereceu 23 milhões de euros, que equivalem a esses 151 milhões de reais. Também de acordo com o Samir, o Corinthians quer 25 milhões de euros apenas por sua parte, 80% dos direitos econômicos. Confesso que eu fiquei surpreso com as cifras, até porque já ouvi de gente importante no clube que o Corinthians topa vender o Guinegão por menos do que 20 milhões de euros. Há uma avaliação interna de que o Guinegão está super valorizado e que se ele tiver a oportunidade de jogar com frequência, ele vai acabar perdendo o valor de mercado porque está longe de ser esse jogador que muita gente imagina. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile. Liguei para ele: presidente, como é que o senhor está? Tudo bem? Gostaria de saber se o senhor recusou a proposta de 23 milhões de euros do Zenit pelo Guinegão. E a resposta do presidente: ainda não recebemos nenhuma proposta pelo Guinegão nessa janela, fecha aspas, disse o presidente do Timão. Isso significa que o Samir está errado? Não. Talvez a proposta tenha chegado para os representantes do atleta, mas ainda não foi apresentada ao Corinthians. Mas quero reafirmar aqui que dentro da diretoria existe meio que uma convicção de que o Guinegão não será um jogador de primeiro nível, cara de muita disposição, de muita vontade, mas com poucos recursos técnicos. Até por isso, se aparecer uma proposta de 17, 18, 19 milhões de euros, deve haver negócio. Só para completar, registrar que o Corinthians vai faturar 2 milhões e 800 mil reais com o aluguel da Neoquímica Arena para a virada evangélica. O estádio vai ser utilizado e vai receber mais de 50 mil pessoas, grana que vem da Prefeitura de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? O Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar dois atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas: a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos para a Lua amanhã. Como eu estou no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar um ou dois defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca dois zagueiros,
busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante? Numa troca com o Botafogo, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A questão financeira não foi o único entrave que impediu a contratação de Bruno Spindel pelo Corinthians. Formação importante, Dorival Júnior procurou o presidente do Timão, Osmar Stabile, se mostrando contrário à chegada do ex-dirigente do Fla. Bruno Spindel e Dorival Júnior trabalharam juntos no rubro-negro. Foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, mas Dorival Júnior saiu bastante chateado do clube porque entendeu que foi traído pelo Bruno Spindel. Bruno negociava com seu empresário a prorrogação do contrato para 2023, com direito a um reajuste salarial, mas Bruno Spindel fez seu empresário e o próprio Dorival de bobos. Eles acabaram esperando por um contrato que nunca chegou, até porque o Flamengo acabou por contratar um outro treinador, Vitor Pereira, que havia enfrentado o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil e terminou derrotado quando então técnico do Corinthians. Tempo passou, o Dorival guardou essa mágoa e procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para dizer se não podia pintar um outro executivo de futebol. Por conta dessa relação quebrada entre ambos, o clima talvez não fosse tão bacana para 2026. Além dessa questão, tem um episódio financeiro. Bruno Spindel havia pedido 280 mil reais por mês de salário e negociava ou sonhava em trazer jogadores grandes como Gerson. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me contou que não havia dinheiro para um investimento tão alto em relação ao salário do executivo e mais. Nomes como o de Gerson estão completamente descartados, pelo menos no 2026 do Corinthians, que pretende ser um ano mais operário, de pagamento de contas. O clube não se sente confortável para fazer investimentos muito altos. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes de Fluminense e Internacional. Os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians. Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e 1 assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em 2000, se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.